Primeiro, gostaria de desejar boa tarde a todas, todos e todes presentes aqui na nossa Assembleia, dia 21. A gente está muito feliz porque apareceram bastante gente e a gente tem algumas pautas bem importantes para conversar com vocês, né? Logo, adiantando logo quais são as nossas pautas, eu vou fazer uma leitura delas e depois eu vou falar sobre cada uma delas, explicando, né, os pontos. Então, basicamente, nós temos as seguintes pautas aqui. Primeiro, a gente vai falar sobre a explicação do processo das carteirinhas. A gente tem também o calendário de reuniões com a direção, a questão do formulário anônimo, uma resposta que nós tivemos da direção sobre a demanda levada sobre o filtro, o bebedouro, né, lá da FAV, o planejamento para a próxima semana dos calouros, e a questão da premiação Ulisses, que a gente vai explicar para vocês o que é esse edital. Primeiro, dando início, a questão das carteirinhas. Ontem deu o prazo, né, no dia 21, que foi a gente colocou, para ser encerrado o formulário para que vocês possam ter feito a carteirinha. A gente vai entrar agora, depois dessa assembleia, em reunião interna para fazer a análise dos dados e ver se está tudo certo e já enviar para o nosso contato para que seja feita essas carteirinhas. E a gente vai entregar para vocês elas pessoalmente lá no CA, quando voltar o próximo semestre. Como ele vai ser presencial, vai ser mais fácil a gente fazer essa entrega, ok? Então, podem ficar despreocupados em relação a isso. Sobre o calendário de reuniões com a direção da FAV, como foi explicado na Assembleia passada, eles trocaram, né, o mandato. Agora, quem está na direção da FAV é o professor John Fletcher e a professora Sui Costa, e eles estão adotando uma metodologia um pouco mais abrangente, de que, dentro da hierarquia de reuniões, né, antes deles levarem as pautas que a gente mesmo já recolhe normalmente, né, eles querem fazer uma reunião com os CEAs, ou seja, para que as nossas pautas tenham ainda mais força dentro das reuniões superiores, né? Então, eu vou falar aqui a data das próximas reuniões que vão acontecer. Caso vocês queiram anotar, vocês podem anotar aí também. Vocês podem mandar mensagem para a gente manda esse calendário para vocês. Então, vai rolar no dia 18 de abril, no dia 13/6, no dia 15/8, no dia 11 de outubro e no dia 12/12, que vai ser a última do ano, né? Alguém colocou aqui no chat. Como saber se a inscrição de carteirinha estudantil foi validada? A gente vai fazer justamente essa validação logo após essa reunião, que a gente vai conferir os dados e os pagamentos. E por isso que a gente mandou para vocês, a gente pediu para vocês mandarem aquele recibo, né, quando faz o Pix. Pode fazer agora, sim, que a gente vai fazer esses dados só depois dessa assembleia, tá? A gente vai, se vocês quiserem, a gente pode mandar também esse calendário das próximas reuniões que vão acontecer. Isso é bom vocês ficarem cientes, porque o nosso próximo ponto, né, que é a questão do formulário anônimo, é justamente por meio desses formulários que vocês vão poder fazer as suas queixas ou as suas colocações para a gente levar para essas reuniões. Pode falar, Pedro. Só complementando, caso a sua inscrição não tenha sido validada, a gente vai entrar em contato com você. Nós temos o número de vocês, né? Algumas pessoas preencheram, temos os e-mails. Então, caso tenha dado algum erro, tipo de coisa, não se preocupe que a gente vai entrar em contato e até, acho que 2 dias úteis a gente entra em contato, caso algo tenha dado errado. Aí dá tempo de vocês mandarem, né? O que está faltando, ou o que deu erro, e a gente consegue enviar tudo normalmente. Exato. Fiquem tranquilos que qualquer problema, a gente sempre vai estar entrando em contato com vocês e qualquer dúvida também, vocês podem mandar mensagem para a gente que a gente responde. Então, dando continuidade, né, o que seria esse formulário anônimo? Como a direção fez esse pedido, né, para que a gente possa pegar essas pautas diretamente com vocês, a gente bolou justamente um formulário anônimo para que ele servisse como
é uma avaliação do semestre das matérias e para a gente também recolher essas pautas de uma forma que não fosse, como é que eu posso explicar? Que não caísse o peso de uma forma pessoal, sabe? Tipo assim, vocês tiveram algum problema na sala de aula, ou então vocês tiveram, não sei, alguma metodologia não foi tão, não ajudou vocês, sabem? Ou vocês tiveram dificuldade com alguma coisa, vocês podem escrever lá dentro desse formulário, que vocês podem ficar tranquilos também que a gente não vai levar o nome de vocês, a gente vai levar só as reclamações. Mas tem algumas ressalvas que são as seguintes. Para esse formulário poder ser válido, a gente precisa que essas ou que essas propostas, o que vocês quiserem dar de resposta para a gente, né, de retorno, sejam escritas pelo menos até o mês que isso aconteceu, sabe? Tipo, vocês tiveram um problema em uma matéria naquele mês, então escreve no final dessa matéria enquanto estiver rolando a situação, para que não fique, tipo, passou muito tempo e a gente vai levar isso, tipo assim, com 2 meses de atraso e a gente possa tomar uma resposta de que, isso está atrasado, então por que vocês não vieram reclamar antes, sabe? Só para a gente ter essa certeza na hora que a gente for afirmar as coisas nas reuniões também. Mas podem ficar tranquilos, porque eu não sei se vocês já fizeram algumas matérias que têm esse tipo de formulário de avaliação. Basicamente, a gente colocou lá, elencou algumas perguntas sobre o semestre, algumas perguntas sobre a própria saúde mental de vocês, como é que vocês estão. Claro que não são perguntas obrigatórias, vocês podem ficar à vontade para responder, mas é sempre bom que vocês estejam dando esse retorno para a gente, sabe? Não só para a gente, porque como o CA ele é feito para que as demandas de todos os discentes sejam atendidos, então é uma demanda nossa, sabe? Se tiver rolando alguma coisa, não vai ser a gente ali que vai estar. Tipo, não vai ser uma reclamação minha, nem uma reclamação da Yasmin ou do Pietro, vai ser uma reclamação de todos os discentes. Deixa eu ver o que tem no chat aqui. Existe prova de segunda chamada nas disciplinas? Olha, tu pode pedir uma avaliação extra. Não é bem uma avaliação extra, é tipo uma avaliação paralela. Caso tu não consiga fazer algum tipo de atividade, tu pode conversar com o professor, com a professora, e eles te passam uma outra avaliação, entendeu? Que tu consiga fazer, tipo, que tu possa se adequar dentro daquela matéria. Tu nunca vai terminar uma matéria sem uma avaliação, sabe? Mas caso tenha, por exemplo, cinco trabalhos e tu acha que tu vai conseguir entregar só um, tu pode pedir para não fazer esses 5 e o professor, a professora vai dar um outro tipo de avaliação para ti, entendeu? Mas, cara, é claro que isso também, os trabalhos são pensados para que a gente possa ter um certo tipo de tranquilidade na hora de fazer as matérias, né? E essa avaliação paralela, ela é totalmente dependente de ti. Tipo, se sair mal, a nota que tu vai ficar é com essa nota, sabe? Queria falar, Yasmin. Era basicamente isso, respondendo o Pablo, né, se eu não me engano, que vai da tua conversa com o professor. Não tem, em teoria, uma prova de segunda chamada ou uma recuperação. Na verdade, tu vai ter que conversar com o professor, explicar a tua situação, e aí o professor vai arranjar uma solução para te dar uma segunda avaliação ou arranjar algum método para que tu não fique prejudicado. É isso. E lembrando também que a gente, caso reprove, né, não é passar com regular, é reprovar. Caso a gente reprove, a gente pode fazer essa matéria novamente em outro semestre, entendeu? Eu vou passar aqui para a próxima pauta, mas se vocês tiverem perguntas, é só levantar a mão e escrever no chat. Fiquem à vontade. A outra pauta que a gente tinha, que já aconteceu uma reunião com a direção, né? Eu não lembro exatamente quando foi a data. Tu lembra, Pietro? Foi na semana passada, né? Na segunda, talvez? Isso. Foi semana Foi passada. na segunda passada, né? A Isso. gente levou uma das pautas que era a questão do bebedouro, né? Porque tinha rolado uma reforma lá na FAV
e não teve mudança no bebedouro nem nada, e a gente já tem essa reclamação, né, há bastante tempo. E o que a gente tem de resposta? Basicamente, eles vão fazer uma licitação, né, para que possa ser instalado um bebedouro daquele grande, que tem as torneiras, sabe? E só que o problema na hora que foi pensado o prédio do anexo, ele não foi pensado para ser um prédio para ter aulas, sabe? Ele foi literalmente um anexo do ateliê de artes. Ele foi adaptado para ter salas de aula. Por isso que o encanamento para bebedouro só tem no primeiro andar lá, no térreo. Então, a possibilidade de se instalar outros bebedouros em outros andares daqui a tipo 3, 5 anos, uma coisa que possivelmente a gente não vai ver, mas isso não significa que a gente vai deixar de lutar por essa pauta, sabe? A gente vai continuar insistindo para que se possa ter uma reforma para instalar novos bebedouros lá nos andares da FAV. Mas a gente teve como resposta positiva também que durante essa reforma eles trocaram o filtro do bebedouro. Então, o filtro que vai estar agora para a gente usar nesse semestre é um filtro novo. Então, a gente pode ficar um pouco mais tranquilo, né, em relação a isso. A próxima... Pode falar, Pedro. E nessa mesma reunião, eles reforçaram, e eu também acho que é necessário, quando voltar presencial, cada um levar a sua garrafinha, gente. Por conta né? De manter as coisas tudo certinhas também, porque a pandemia ainda não acabou. Então, como provavelmente eles vão mudar esse bebedouro para as torneirinhas e tudo mais, seria legal cada um levar sua garrafinha para ficar tudo higienizado também. Exato. Eu acho que vocês já devem estar por dentro, né, das normas. Eu acho que isso é uma coisa que a gente já tem que estar sabendo já. Mas esse próximo semestre agora, vocês viram lá na hora de fazer a matrícula, as matérias vão ser presenciais e a gente vai ter que ter justamente esse cuidado, né? Respeitar o espaço individual de cada um, evitar que a gente fique com muitos contatos, né? Evitar lotar as salas. Mas isso ainda é uma coisa que a gente vai se adaptando aos poucos, mas não quer dizer que a gente tenha que dar mole, né? Tipo, a gente tem que ficar bem atento em relação a isso. Bem lembrado, Pedro, das garrafinhas. A próxima pauta, gente, é em relação à Semana dos Calouros. Já foi mandado um ofício pela própria UFPA, tendo a data da Semana dos Calouros. Ela vai ser do dia 14 de março ao dia 18, ou seja, vai ser durante toda essa semana de março. E durante os 3 primeiros dias vai ter aquela aula magma, né, com o reitor e tudo mais. Eles ainda vão anunciar qual o dia que a museologia ficou incluída, mas é bem possível que seja no primeiro dia, no dia 14, porque é onde está também ciências humanas. Então, eles colocam meio que tudo no mesmo bolo, né, mas, enfim, eles vão anunciar ainda qual vai ser esse dia. E durante a Semana dos Calouros não vai ter aula também. Vai ser pensada uma programação especial para a recepção dos calouros, né? E que vai abranger as turmas de 2022 e as turmas de 2021. Justamente porque, como não teve, teoricamente, nenhuma recepção presencial e muitos dos discentes que são da turma de 2021, né, não tem ainda esse contato direto com o espaço da FAV, foi pensado um acolhimento para esse pessoal também. Então, a gente está em processo de planejamento. O diferencial dessa Semana dos Calouros é que não vai ser uma programação pensada para cada curso especificamente. São todos os CEAs, mais a direção pensando uma programação que vai ser aberta, ou seja, os discentes de museologia podem se inscrever em eventos de cinema, ou de artes visuais, ou de outros cursos, sabe, que estão na FAV, assim como os outros discentes vão poder se inscrever nos nossos eventos. Mas é claro, a gente vai ter alguns eventos que vão ser específicos e que vai ter lista de inscrição, né? Então, a gente pede para que os discentes de museologia se inscrevam
nos eventos específicos de museologia para que eles também possam ter esse contato inicial com as discussões do curso e tudo mais. Mas isso não impede vocês de se inscreverem nos outros eventos. Seria até bom se vocês participassem dos outros eventos, porque, voltando, né, essa nova direção da FAV, ela tá justamente pensando em um programa de gestão que seja para unir não só os centros acadêmicos, mas como os alunos de todos os cursos, né? Então, Pietro, eu gostaria de falar alguma coisa? Tem algumas mensagens aqui no chat. O Lucas disse que ia perguntar justamente sobre isso, sobre as palestras, né? A questão, outra coisa sobre os horários, aproveitando essa questão Sim. Os horários, eles não vão ser só na parte da manhã, gente. Eles pediram para a gente fazer programações que intercalassem todos os horários do curso, da faculdade, né? Dos cursos da faculdade. Eu não sei se vocês sabem, mas o curso de museologia fica de manhã, aí tem cursos de cinema que ficam de tarde, se eu não me engano, é de tarde, né, Vitor? O de cinema é de tarde, e a produção multimídia é o curso que fica de noite. E é o único curso. Então, meio que eles ficam isolados lá. Então, eles pediram para a gente fazer essas interlocuções de horários para juntar esses cursos, né? E meio que fazer, não deixar, né, só aquele curso sozinho e ficar uma coisa divertida para todos os calouros, né? Cada um se divertir. Então, vai ter programações de museologia que também vão ser de tarde e de noite. Fiquem ligadinhos nisso também. E outra questão aqui que o Pablo perguntou é a questão do preço do RU. Quanto ao preço do RU, eu ouvi dizer que o preço das comidas tinha aumentado para R$10. Quero saber se isso procede ou se já foi regularizado. Então, Pablo, é o seguinte, nós alunos ainda vamos pagar R$1. Porém, nós temos que comprovar, né, com um comprovante de matrícula lá. Então, quando você chegar lá, você vai mostrar o seu comprovante e aí você vai pagar R$1. Para as pessoas que são de fora, que vão pagar R$10, entendeu? Ficou claro? Ficou sim, Pietro. Né, Everton? Mas a gente viu e até apoia as manifestações, né, que aconteceram contra esse aumento, porque atinge principalmente os servidores, né, e o pessoal que está visitando a UFPA. A gente sabe que tem bastante gente que usava o RU para segmentar e que não de fato estava dentro do quadro, né, da UFPA, porque, querendo ou não, o preço era acessível, né? E R$10 fica muito pesado, isso é verdade. Mas como o Pedro reforçou, para os alunos continua R$1, só tem que apresentar a identificação, né? Vocês têm mais algumas questões sobre a Semana dos Calouros? A gente está pensando justamente em fazer palestras e oficinas, né? Mas, como o Pietro citou, nem todos os eventos vão ocorrer de manhã, porque como a gente está pensando todos os CA juntos, né? Museologia, artes visuais, produção multimídia e cinema. Então, a gente tem cursos aí de manhã, de tarde e de noite. Então, possivelmente vai ocorrer atividade durante esses 3 turnos. E vai ser durante toda a semana do dia 14, a semana a semana do dia 14 ao dia 18. Tem um comentário aqui sobre a camisa, vamos fazer. Pode explicar um pouco mais, Raíssa, sobre esse assunto? Só uma questão ainda sobre a Semana do Calouro. Camisa? Agora que eu vi também a mensagem dela, desculpa. Sobre a questão da Semana do Calouro, eu acabei me esquecendo agora. Me perdi, gente, desculpa. Fala, Yasmin, deixa eu ver, depois eu lembro. Então, Raíssa, sobre camisa é o seguinte. Cada turma, por exemplo, pode... Pois é, cada turma, por exemplo, pode fazer sua própria camisa. Tem alguns moldes já de algumas turmas que já fizeram. Tem a Museologia da Zoeira, que tem um molde, né, se eu não me engano.
E você pode criar seu próprio molde e juntar pessoas para fazer. Por exemplo, a nossa turma, a minha e do Ramon, que é de 2019, nós fizemos uma particular nossa, mas tem pessoas da nossa sala que usam camisas de outros moldes, de outras turmas, e enfim, fica a seu critério. Mas assim, não tem um padrão assim de uniforme. Eu lembrei, gente, eu lembrei. A memória tá um pouco ruim, desculpa. É, sobre a Semana do Calouro, vai ter algumas programações que nós optamos por duas opções, que vai ser tanto presencial, tanto remoto. Então, caso alguém, por exemplo, que trabalhe, não precise ir de tarde ou na noite, a gente vai transmitir ao vivo aquela programação, seja palestra ou aquela oficina, né, Ramon? Quais são as palestras? A gente está pensando em fazer uma programação híbrida, né? Onde a gente Isso. possa, através aqui do Meet mesmo, a gente faz essa transmissão, porque a própria secretaria, ela disponibiliza, na verdade, o curso, né? O curso, ele tem esse recurso para os discentes de disponibilizar um computador, um projetor, uma caixa de som, e eu acho que esse é o nosso acervo que a gente tem, por Mas enquanto. incentivando, gente, se vocês puderem ir, por favor, vão. A gente quer conhecer vocês, tá? A gente quer ver a carinha de vocês, conhecer cada um. Sim. Então, se vocês puderem ir, por favor, a gente vai estar esperando vocês lá, tá? Aí eu levantei a mão aqui para falar também sobre esse tópico da blusa, como a Yasmin iniciou, porque, como ela falou, né, é basicamente assim, a gente se juntou, tipo, alguns amigos se juntaram, pegaram uma arte, pagaram uma... Como é o nome? Não é uma imprensa, é um lugar para fazer blusa, e a gente fez, sabe? Tipo, é assim, o centro acadêmico em si, ele não tem nenhuma proposta, nenhum projeto para vender ou para confeccionar blusas, tá? Só para deixar bem explicado. Isso vai com as... Vocês podem, tipo, chegar com o chefe de turma e pedir para fazer uma coleta, ou vocês podem fazer de iniciativa própria. Ou uma só pessoa pode fazer uma blusa, entendeu? E ficar desfilando por lá com essa blusa. É, caso vocês tenham mais algumas perguntas, vocês podem falar, mas eu vou só falar um pouco sobre o último tópico, porque ele é bem importante. É o edital da premiação Ulisses. E o que basicamente é esse edital? Está rolando uma programação com as universidades, isso é uma programação internacional, em comemoração ao centenário desse livro chamado Ulisses, que basicamente ele é um livro importante, né, para a área das ciências humanas, e ele está completando 100 anos. E em comemoração a isso, o edital ele pede que seja feito um mural nas universidades que estão concorrendo. Então, esse livro foi dividido em capítulos e a UFPA ficou com um capítulo destinado somente a esse mural, né? O mural, quais são os requisitos para fazer esse mural? Ele pode ser feito de qualquer técnica, ou seja, qualquer tipo de arte, mas ele tem que ser feito no prédio da reitoria. Eles já até separaram lá, é uma parte específica que vai ficar essa arte. E quais são os requisitos para se inscrever, né? Basicamente, tu pode se inscrever sozinho ou tu pode se inscrever em equipe, só que tu tem que apresentar uma ideia própria, né? Uma ideia autoral, e a pessoa que apresentar essa ideia tem que ser a pessoa que vai confeccionar. Ela tem que ser decente e não pode pagar por um artista de fora ou por algum meio terceirizado para que seja feita essa arte. O próprio edital já garante que eles vão bancar o valor de R$ 2.000 para que seja custeado a feitura, né, dessa obra. Ou seja, se você precisar de tinta ou de qualquer material que for ser usado, eles vão dar esse valor para custear. E mais um prêmio de mais R$ 2.000 para a obra escolhida, né, para a ideia escolhida. E qual foi a ideia da direção? Eles, em reunião, juntaram os CEAs e pediram para que a gente formasse grupos.
Isso, claro, não exclui a possibilidade de vocês se inscreverem como pessoa individual. Isso é só uma sugestão da direção, né? Que a gente formasse grupos e que esses grupos pudessem pensar ideias para que sejam confeccionadas esse mural. Para isso, para os interessados, o professor John Fletcher vai fazer uma palestra na terça-feira, no dia 23, na quarta, né? Nessa próxima quarta-feira, justamente para explicar melhor qual é esse livro, qual o tema que a UFPA ficou, né? E dar algumas ideias norteadoras também, para que possa ter propostas para que sejam escritas dentro desse edital. Então, o que a gente pede? Para que, se tu gosta de desenhar, ou se tu tipo, é criativo para esse lado mais artístico, né? E tá a fim de participar, com certeza é uma boa, porque, querendo ou não, vai ser um valor significativo, né? E se for um grupo de pessoas, a gente acha também que o trabalho vai ser menor, tipo, não que ele seja mais fácil, mas vai dar para poder dividir o trabalho, né? E a possibilidade de ser técnica livre, isso permite desde fazer tipo uma pintura mesmo direto na parede, né? Quanto vocês podem também tipo fazer uma arte, imprimir ela em tamanho grande e colar lá na parede, sabe? Só tem que ser algo que fique em exposição na parede, tipo um mural, literalmente. Então, só repetindo, para os interessados, claro, vocês podem mandar mensagem para a gente quando acabar aqui a assembleia, que a gente vai entrar em contato com vocês e explicar melhor. E o professor John Fletcher vai fazer no dia 23, ainda nessa semana, uma reunião para que ele explique melhor, para dar, né, umas ideias norteadoras e tudo mais. Mas vale a pena, gente. Se vocês quiserem participar, a gente aqui do Centro Acadêmico super apoia. Pode falar, Pedro. Outra questão dessa reunião é que ela vai ser presencial, pessoal, lá na FAV, de manhã. Eu creio que vai ser no auditório ou em algumas salas, marcada para o horário das 9 horas. Então é só vocês irem lá. Provavelmente a gente vai estar lá também, né, Ramon? Uhum. E aí vocês conversam com a gente e a gente assiste essa palestrazinha que o John vai fazer. Isso. Basicamente, gente, a gente conseguiu falar aqui sobre todas as pautas. Aí chega um momento agora onde a gente abre para a gente conversar sobre qualquer assunto que possa vir, qualquer dúvida. Eu vi que tem calouros aqui também, né? Eu fico feliz que vocês estejam participando dessa assembleia, se for a primeira de vocês. Então, sintam-se à vontade para falar. Um comentário aqui. É verdade que vai ter aula pela parte da tarde, por ser um curso extensivo. Antes era até meio-dia ou no máximo 1 hora. Olha, Pablo, a gente, quando faz a inscrição para passar, né, no Enem e tudo mais, no PS da UFPA, a gente se inscreve para o turno matutino. Não tem ainda nenhum ofício dizendo que isso vai mudar, entendeu? Mas a gente tem que ficar de olho mesmo, porque a gente sabe que tem novas medidas, né, e que as salas agora estão limitadas. Por enquanto, a gente pode afirmar para vocês que a gente se inscreveu para o matutino, a gente vai continuar tendo aula no turno matutino. Mas, por algo excepcional, talvez, ou sei lá, se mudar, isso vai ser informado tudo certinho, tipo, quem vai mudar, quais turmas, entendeu? A gente tem que ficar de olho nisso, sim. Eu vou compartilhar aqui no chat para vocês o formulário anônimo, caso vocês já queiram, né, dar uma olhada também. Vou falar alguma coisa para vocês verem como tá. Se vocês quiserem dar o feedback para a gente, dar alguma ideia, até mesmo para semana do calor ou algo do tipo, estamos abertos nesse momento para ouvir vocês. Como a gente falou, né, no próximo dia 3 a gente vai ter essa reunião com todos os CAs da FAV e a direção para fechar a programação
mas a gente ainda está em processo de construção de quais os eventos que vão acontecer, né, durante essa semana. Mas logo, logo, fiquem atentos, que logo, logo, no perfil do Camuse ou no perfil da Fave mesmo, ou nos dois ao mesmo tempo, vai sair já toda a programação certinho para vocês. Acho que uma semana antes, eu dou uma semana mais ou menos, ou 5 dias antes de começar, né? Do dia 14. Aí vocês conseguem se programar certinho. Espero que vocês gostem também. Tenham certeza que será tudo feito com muito carinho para recepcionar vocês, com muita atenção, com muito cuidado e segurança também. Exato. E o pessoal de 2021, de 2022, né, que vai ser o público que vai ser atendido, participem lá presencial. Tipo, vai ter os eventos híbridos, né? Caso vocês não possam, tudo mais. Mas bora participar presencial, bora mostrar que a museologia tá voltando e que a gente quer estar lá ocupando aquele espaço, né? E a gente vai deixar o espaço vivo de novo. O Vale Digital vai durar até o término do curso, assim como a carteirinha estudantil. O Vale Digital, no caso, é a carteira de passagem? A meia passagem? Pode falar, Pablo. Pois é. Que eu saiba, eu posso estar errado, alguém me corrija se eu falar alguma besteira. O Vale Digital, ele dura até o término da sua faculdade, né? Sim. Então, quando você se forma, é que ele para de ser utilizável, digamos assim. A nossa carteirinha de meia entrada, ela vai durar 1 ano, como estava escrito lá no post e na divulgação. Ou seja, ela vai ser válida até o próximo ano, até o março de 2023. Sempre uma vez por semestre, né? Uma vez por ano durante um semestre, a UFPA faz um edital para que ela recolhe os interessados que querem fazer a meia passagem. Então, vale a pena a gente ficar de olho no próprio site da UFPA, né, para saber quando está rolando esse edital. A gente pode mandar também para vocês, mas fiquem de olho, porque é bom a gente ter a meia passagem e o cartão estudantil também, né? Oi, Sobre Everton, a... pode falar. Em relação à meia passagem, possivelmente pode ser o aluno novo, né, que deve estar perguntando. Qualquer dúvida, como eu tirei a minha, né, é só ligar para a CEMOB, que eles vão dar a resposta na hora, só dizer a numeração do RG, se tiver, e vai estar atualizado. E eles vão atualizar sem a pessoa ir no local, porque se sair do ensino médio, automaticamente é cortado a meia passagem. Aí, como já vai entrar na faculdade, aí vão dar continuidade, assim vai. A minha, que é passe livre, a minha foi ela ela venceu em janeiro, eles falaram para continuar usando. Obrigado, Everton. Tem uma pergunta aqui que quando eu posso tirar, né? Olha, a partir do momento que tu já tem o teu número de inscrição e que tu já tem o teu atestado de matrícula, tu já é aluno da UFPA, entendeu? Tu já pode procurar essas coisas. Pelo que eu lembro, parece que tu tem que ter alguma autorização também no SIAC, mas eu não tenho certeza, porque quando eu fui tirar a minha, eu tive que ir no SIAC para ter uma autorização, se eu não me engano, para poder tirar a minha passagem. Eu posso falar? Pode, pai. Sobre essa questão que a Yasmin falou, é um caso específico. Quando a sua meia passagem ela foi furtada ou roubada, ou você perdeu ela, você vai precisar dessa autorização. Aí, infelizmente, gente, eu não vou saber dizer se o SIAC ainda está mantendo o cronograma de agendamento. Isso aí eu posso procurar saber depois e aí eu informo vocês, ou vocês podem falar com o Jorge que ele vai responder vocês rapidinho. Mas vocês vão precisar do seu atestado de matrícula, aí vocês vão levar lá e eles vão carimbar para dizer que vocês realmente estão, né, cursando e
que estão aqui na universidade. E vocês vão precisar de um BO. Esse BO vocês vão tirar via digital mesmo, pela delegacia virtual. E aí, com todas essas informações e mais os outros documentos, que é comprovante de residência, foto, essas coisas todinhas, vocês vão lá no Passe Fácil e conseguem tirar a segunda via. Esse caso em específico é para a segunda via. Para a primeira é muito mais simples e não tem essas dores de cabeça. A Samara tinha levantado a mão, mas ela baixou. Quer falar ainda, Samara? Não, era só isso mesmo que ia falar, que esse caso era para a segunda via, porque aconteceu isso comigo, mas era só isso mesmo. Ah, sim, perfeito. Tem uma pergunta aqui do Pablo Santos. Quanto ao auxílio estudantil, vai ser dado também aos estudantes universitários? Então, Pablo, depende de qual auxílio tu está falando. Mas a própria UFPA, ela tem os auxílios, né? Auxílio permanência, auxílio residência e tudo mais, que eles são dados sim, basta a gente entrar nos próprios editais, que são liberados na página da UFPA. Quando eu digo página da UFPA, gente, não é na rede social, não. É no site, tá? Vocês digitam lá ufpa.com.br e vocês veem os editais lá. Então, basta a gente ficar atento a essa página, né? Para que a gente saiba quando esse período está aberto. Lembrando que cada auxílio tem a questão do documento. Então, fiquem atentos aí. Alguns precisam ir presencial, outros não. Então, vai estar tudo explicadinho lá, como o Ramon falou, no site da UFPA. É só ler com calma os editais e aí vocês conseguem ver essa questão dos auxílios com mais calma e mais segurança. Uhum. Tu perguntou em relação ao auxílio do governo estadual. Eu realmente não tô por fora disso, eu acho. Eu também estou por fora, não estava sabendo sobre isso. Você sabe, Yasmin? Eu acho que é um auxílio que estão dando para os estudantes de colégio público, se eu não me engano. Mas se for essa questão, eu acho que a UFPA não se inclui justamente por ela já ter os próprios auxílios. Mas eu não posso te dar uma certeza também. Nós podemos procurar saber e depois informar vocês lá pelo Instagram ou pelo WhatsApp, se vocês preferirem. Porque estava rolando o pessoal do ensino médio, né? Não chegou ainda na UFP, na nível de faculdade. Eu nem sei se vai chegar também. Oi, Thiago, pode falar. Só um reforço aí para o rapaz que perguntou sobre o auxílio. Se tu pretendes, se tu já percebeu se tu te encaixa no perfil que pode pleitear o auxílio, eu te aconselho logo aí juntando a documentação. Tu já pode verificar quais são as documentações e tu já vai logo juntando, porque é uma porrada de documento, mano. Então eu já te dou esse toque para te logo juntando, papapá, juntando as informações que são muitas, é uma burocracia doida. Então tu já vai logo te adiantando, entendeu? Aí quando abrir, tu já tem pelo menos 80, 90% dessas informações para passar para o UFPA, porque é muita coisa. E sobre esse estadual, dificilmente a UFPA ela não tem esse certame aí, ela é federal, então ela não tem ligação com auxílios estaduais, cara, acredito eu. Dificilmente vai ter ligação fora da União. A Daniele colocou aqui no chat sobre o auxílio permanência do MEC, justamente para ensino superior, mas para estudantes do curso de CH, diária igual ou maior que 5 horas. Pois é, eu não estava sabendo desse auxílio, mas eu vou pesquisar agora. E a gente tem que ver se a gente se encaixa, entendeu? Caso a gente se encaixar, tudo bem, a gente pode se inscrever. Lembrando, Pablo, que os auxílios da UFPA, eles têm prazos, e esses prazos geralmente são pequenos, então realmente essa dica do Thiago foi magnífica. Obrigado, Thiago, por ter lembrado disso. Então, te liga logo nessas coisinhas, desculpa a gíria, mas fica ligado nessas coisinhas que é realmente importante e não perde o prazo. E quando libera, a gente pode até
começar a divulgar também esses editais de auxílio, né? Mas é sempre bom vocês ficarem de olho, mas chega também essas coisas no e-mail institucional de vocês. Então, deem uma lida lá na caixa de entrada para ver se não tem nada, entendeu? Porque a divulgação é feita de bastante ênfase. Exatamente. No e-mail, não sei se vocês, né, tem o e-mail logado no celular ou no computador, tem o Divulga Pará, é o bot do Divulga Pará, desculpa, gente. Divulga UFPA. Tudo que sai na UFPA, seja de apresentação de mestrado, seja apresentação de doutorado, seja abertura de bolsas, inscrição para qualquer coisa, o Divulga Pará, ele vai mandar um e-mail para vocês no e-mail institucional. Então, fiquem ligadinhos. É muita coisa, realmente. Olha, eu vou dizer que é um pouco E chatinho. todo mundo recebe. Todo mundo. É um pouco chatinho, porque é muita coisa que eles divulgam, muita coisa mesmo. Mas é importante. É muito importante. Sim. Então, fiquem ligados que lá, geralmente, tem essas coisas. Até quando o sistema sai do ar, eles colocam lá, eles mandam um e-mail de resposta falando, olha, o SIAC está fora do ar, ou o CIA está fora do ar. Então, fiquem de olho, tá bom? Exato. E tem sim, Everton, tem auxílio para PCD. O retorno das aulas, quando vai ser? Vai ser depois dessa semana dos calores, me dê a data exata do retorno presencial. Então, Pablo, depois que tu faz a tua inscrição lá no CIGAR, ele te dá um calendário. Eu não posso te dizer exatamente o dia que tu vai começar a aula, porque vai depender da tua turma, entendeu? Vai depender das matérias que tu está inscrito. Então, dá uma olhada lá no teu CIGAR, na parte de matrícula online, atestado de matrícula. Aí, lá embaixo, tu vai ver um calendário de qual é o dia que vai começar a tua primeira aula, beleza? Mas fica tranquilo, porque na semana do dia 14 ao dia 18 vai ser um evento exclusivo para os calouros, então não vai ter aula durante esse período. Mas vai estar lá também um espaço vago dizendo que tu não vai ter aula nesse período, ok? Porque como são muitas turmas e muitas matérias, o horário ele precisa ser encaixado. Então nem sempre todas as turmas estão tendo aula ao mesmo tempo. Exatamente. Algumas turmas vão começar logo depois da Semana do Calor e algumas vão demorar mais uma semana para começar. Então, é importante, quando vocês forem fazer a matrícula, olharem lá o calendário de vocês, de acordo com a turma de vocês. E se vocês também verem que estão, tipo, com dias livres, ou, tipo assim, sexta-feira e quinta-feira não tenho aula, fiquem tranquilos também, porque é a adaptação que a gente está fazendo para a volta da pandemia, né? Para que não fique muito lotado lá o espaço da FAV. Mais alguma dúvida, gente? Eu acho que não. Acho que não também. Então, que bom que vocês... espero que vocês tenham ficado, né? Desculpa o barulho aqui, gente. Minha vizinhança é um pouco barulhenta, não sei se vocês estão escutando. Obrigado pela presença de vocês aqui, muito importante pra gente ter todas essas pessoas aqui, principalmente os calourinhos. Bem-vindos ao FPA. Esperamos encontrar vocês lá na Semana do Calouro e também encontrar vocês depois, né, da semana, tendo as aulas e tudo mais. Obrigado ao outro pessoal das outras turmas. É bom ver o iconzinho de algumas pessoas conhecidas por aqui. E eu acho que é isso, a gente vai encerrar por aqui, né, Ramon? Sim, acho que já dá para a gente encerrar. Eu reforço os agradecimentos que o Pietro fez e desejo uma boa tarde para todo mundo. E a gente se vê lá na FAB. Tchau, gente. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, gente.